Depois da derrota para o Juventude fora de casa, Márcio Zanardi teve uma semana no calendário da Série B para implementar ainda mais as suas ideias de jogo. Dizer que foi um acerto, era um perfil que a gente necessitava para esse momento, um cara que adora competir, né? No meu ponto de vista, a gente precisava desse oxigênio novo. É um cara que cobra bastante, independente da situação, é o que temos, então a gente tem que entender onde a gente está, o que a gente tem e lutar com o que a gente tem. Então é um cara que trouxe isso pra gente e espero que a gente entenda o mais rápido possível o que ele quer nos passar para que a gente, no mínimo, aumente o nosso nível de competitividade. O principal objetivo do técnico alvinegro tem sido blindar a defesa da Macaca, que foi vazada em 20 dos 23 jogos na atual temporada. Com baixo desempenho, a defesa alvinegra atinge marcas preocupantes e históricas. Ao todo, a Ponte sofreu 40 gols nos 23 jogos disputados até o momento, registrando a segunda pior média de gols sofridos pelo clube no século. E um dos únicos jogadores que se destaca nesse sistema defensivo é Diogo Silva. Muito acionado, o camisa 12 lidera as estatísticas do clube na Série B, com 53 defesas em 13 rodadas. E pela fase complicada, a defesa que irá a campo no próximo duelo deve sofrer mudanças obrigatórias. Zanardi pode utilizar uma linha de 5 defensores com 3 zagueiros para reforçar o setor diante do Novo Horizontino. Na vice-lanterna da competição, a Macaca conta com duelos difíceis pela frente. Em Campinas, o time de Zanardi recebe o Novo Horizontino na próxima segunda. Na sequência, a Macaca encara o Atlético Goianiense e o Fortaleza fora de casa e depois retorna a Campinas, onde recebe Criciúma e Goiás. Com 13 jogos disputados, a Ponte soma 8 pontos na tabela, apenas 2 de diferença para o lanterninha América Mineiro. A gente está aqui porque a gente não tinha mercado, então a gente tem que aceitar o que a gente tem. É claro que o salário incomoda, coisas tinha que melhorar aqui dentro, tinha que melhorar, tem que melhorar. Eu joguei aqui há 10 anos atrás, isso aqui parece que retrocedeu, parece que eu estou em 2020 e 2005, mas é o que eu tenho. Né? É o que eu tenho para trabalhar, é o que eu tenho para vestir, é o que eu tenho para jogar. Então eu tenho que aceitar isso e eu entender aonde eu estou. Então acredito que todos os atletas têm que entender o momento da Ponte Preta e se quer estar aqui, fazer valer a pena estar aqui, né? Vamos falar da Macaca, que na segunda-feira tem pela frente, vai enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Tem jogadores voltando e outros jogadores que estão entregues ao departamento médico. Eu até fiz um levantamento aqui, né, para que vocês possam comentar a situação aí que está a Ponte. Diogo Silva, lombalgia, não treinou hoje, mas vai jogar na segunda-feira. Desfalques confirmados. Júlio, lesão no músculo entre tíbia e tornozelo. Murilo segue em tratamento, volta na próxima rodada, não nesta. Portanto, está fora do jogo diante do Novo Horizontino. Luiz Felipe, início de transição nos próximos dias. Miguel, tornozelo, iniciar transição nos próximos dias, está fora do próximo jogo, que será diante do Novo Horizontino. Informações passadas aqui pelo Pedro Piscinato, que cobre o dia a dia da Macaca para a Rádio Bandeirantes. Vamos passar os que voltam. E você tem aí? Tem um monte que volta, né? O time vai estar... São desfalques importantes. Um dos que voltam é o Potker, né? Que deu uma entrevista, conversou conosco. Não, mas Potker. Nesse jogo aí. Potker, Márcio Silva, Lucas Cunha, são os dois zagueiros, André Lima. Tá voltando com 7 jogadores. É importante demais. Agora, essa do Júlio não estava na programação, hein? Essa do Júlio, porque o Júlio entrou bem. Apesar da derrota, do time não ter jogado nada, mas o Thales, que começou jogando lá contra o Juventude domingo, foi muito mal, muito mal. E aí o Júlio entrou com personalidade, partindo para cima, acertou a marcação ali no setor, né? O jogo já estava decidido a favor do Juventude e a Ponte também muito desfalcada. Então eu estava trabalhando com a possibilidade de que o Júlio começasse
essa partida aí contra o Novo Horizontino. Agora quem é que vai, não? Brian Borges já se acertou lá com o Ceará. Não deu para continuar. Uma perda grande para a Ponte, mas o bicho Justen. pegou. Lucas Justen. Não fez nenhuma partida ainda que Mas justifique. só sobrou ele. Não, sobrou ele e o Thales. Olha que duro. Thales e Justen. Ou Justen e Thales. A Ponte vai ter problema na lateral direita e eu espero estar errado. Né? 2 jogadores que não vêm bem, infelizmente. Tem potencial, mas tanto é que o menino, para mim, seria titular. Pô. O cara o mais jovem de todos eles, que está saindo da base, mas esse tem pedigree. Então é um problema, com essa eu não estava trabalhando, mas a minha expectativa é de mais otimismo, pelo menos na teoria antes da bola rolar, por 2 motivos. Apesar de desfalques ainda, e alguns terem ocorrido de última hora, e espero que o Diogo Silva, que foi o melhor da Ponte lá em Caxias, apesar dos 3-0, que ele jogue. Lombalgia, com esse frio aí e tal, né? Passa ali aquele sebo de carneiro quente, né? De repente dá tudo certo e espero que ele jogue. Então, apesar dos desfalques de última hora, 2 são os motivos que me levam a acreditar que a Ponte possa fazer pelo menos um jogo equilibrado. E quando é equilibrado, tudo pode acontecer contra o Novo Horizontino. E os motivos são os seguintes: uma semana cheia de trabalho para que o Zanardi possa ter entendido melhor o que ele tem em mãos e principalmente a volta de 7 jogadores que não foram aproveitados lá em Caxias do Sul. O que pode acontecer também, CH, o técnico da Ponte, que fez um ótimo trabalho, né, o Zanardi lá no São Bernardo. E lá ele gostava de jogar com 3 zagueiros, um esquema 3-5-2. Na Ponte, primeiro jogo, nem deu para fazer isso, porque não tinha material humano para colocar em prática esse procedimento tático. Mas agora ele tem para esse jogo diante do Novo Horizontino. Nós estamos vendo jogos da Copa do Mundo. Vários treinadores estão se utilizando de zagueiros para fazer as laterais. Inclusive a seleção brasileira, o Ancelotti não convocou um lateral de ofício quando o Wesley, por motivo de contusão, foi cortado. Usou no primeiro jogo o Ibañez e provavelmente hoje deve usar o Danilo. Então ele pode, o técnico da Ponte, se utilizar desse mesmo procedimento e escalar 3 zagueiros com 1 dos 3 fazendo a lateral direita. Mas aí é improviso, né? 3 zagueiros clássico, os 2 laterais espetam, jogam mais ofensivamente. Eu entendi o que você colocou. Eu acho que é uma possibilidade, porque eu tô com o Tigrão nessa. Os 2 aí disponíveis. E jogar com 3 zagueiros, Batista, também é um outro problema, sabe? A Ponte, até agora, pode a partir de segunda-feira me desmentir, mas a Ponte não tem, fora o Leão, que é um menino pro futuro, não tem jogador confiável, na minha avaliação. Então voltam 2 melhor do que da última partida, com toda certeza. É uma possibilidade, mas eu não acredito que ele faça isso. Início de trabalho, ele quer ver mais os jogadores, né? E eu achei que o lado direito foi um horror. E o meio-campo, Batista, me parece que o Rodrigo Souza está de volta, né? Então, Rodrigo Souza, André Lima e Elvis é uma possibilidade legal. Olha, para te ajudar, né, vamos aos jogadores que estão retornando. Olha aqui, Potker conversou conosco, Baianinho, Danilo Barcelos, Lucas Cunha, estes estavam suspensos. Rodrigo Souza, André Lima, Márcio Silva, estes estavam lesionados. Então são esses jogadores que estão à disposição do Zanardi. Então tem mais uma possibilidade aí, que é o Danilo Barcelos, que pode apresentar um trabalho na segunda linha ou como segundo volante. Ele pode jogar em várias ali. Eu não sei, eu não me lembro se ele já jogou de lateral direito. Não me lembro. Mas de qualquer maneira, como o Tigrão disse, é verdade. Quando você tem o leque maior de opções, as suas possibilidades de dar uma organização do time aumentam muito.
uma semana de treinamento a mais não é o suficiente. Você não monta um time novo, com um trabalho novo, em 15, 20 dias. O Márcio Zanardi é um bom treinador experiente, mas ele não faz milagre. Então vamos ver como é. A minha expectativa é melhor do que eu estava, mas eu continuo achando o Novo Horizontino o favorito para ganhar o jogo segundo. E você falou de 3 zagueiros, eu acho viável isso aí que você falou. De repente um abre um pouquinho e tal. Mas, quem seriam os 3 zagueiros? Porque o Palácio está fora. Foi expulso. Ele tem 2 opções. Ou coloca o Diego Leão. Não, mas e os outros 2? Os outros 2, Márcio Silva e Lucas Cunha. Ou se ele não colocar o Diego Leão, porque aí fica sem zagueiro no banco, né? Então ele pode se utilizar, que eu acho que é uma boa, hein? Ele pode utilizar o Danilo Barcelos, que já fez esse trabalho jogando de 4º zagueiro, e colocar o Kevson na lateral esquerda. Aí ele vai resolver 2 problemas. A lateral esquerda, que o Danilo Barcelos não está funcionando, né? Está voltando de contusão, ainda não está no melhor ritmo. E aí ele não precisa fazer esse vai e vem, jogando de zagueiro. Jogando de lateral, ele tem que apoiar. Então, aí ele resolve esse problema da lateral esquerda, que o Kevson tem mais saúde para fazer esse trabalho, e resolve a lateral direita, já que não tem um lateral confiável. E tem uma outra possibilidade, né? Lógico que o jogo é segunda-feira, o treino pronto deve ser amanhã. Aí domingo faz um somebody love e tal e concentra para jogar. Muito bem. Se você considerar que o Barcelos, de origem, a especialidade dele, e ele jogou assim numa das últimas partidas da Ponte aí, e eu gostei. Nada de segundo volante, nada de 4º zagueiro, ele jogou de lateral esquerdo, sem muita responsabilidade de ter que ir. Então, se ele mantém o Barcelos, que está voltando, como... Não, o Barcelos já estava no time, não, estava suspenso. O Barcelos de lateral esquerdo, e os meninos, espero que treinem bem, que ganhem a posição e são especialistas, né? Tanto o Justen quanto o Thales, que um assuma a camisa de titular, mas se não agradarem, se não estiverem seguros, ele pode puxar o Kevson na direita. Quantas vezes nós já vimos? Lateral destro jogando do lado esquerdo, ou lateral canhoto jogando do lado direito. É lateral. Dá uma viradinha ali e tal, marca bem. Pode ser. Agora, os 3 zagueiros, né? Se ele utilizar, ele vai ter que abrir mão de um do ataque ou de um do meio campo. Não dá para jogar com 12, se jogar com 2 laterais. Então são algumas possibilidades, mas o ideal mesmo é que o Júlio não tivesse se contundido. Mas isso acontece, é do jogo, e o problema agora é do treinador. Dar uma olhada aqui nos ingressos. Olha aí. Ingressos à disposição. Voltou ao preço normal, né? Ao preço anterior. Então, significa que foi pontual aquele jogo diante do Cuiabá com ingresso a um preço mais alto. Podemos chamar de equívoco pontual? Ou se arrependeram, né? Não sei, o motivo alegado pela Ponte é que a Ponte paga para jogar e tinha feito um esforço hercúleo para pagamento do salário, então precisava reduzir o prejuízo. Todo jogo o time paga para jogar, né? Porque a bilheteria não dá o resultado esperado. No jogo diante do Cuiabá reduziu o prejuízo. Foi um prejuízo menor com ingresso a R$100. Então esses são os ingressos, e no sábado das 9 às 14, na segunda-feira da 1 até às 20h15 também, você pode comprar pela internet. É só você baixar aí o aplicativo.